Boa tarde, pessoal. Aqui quem tá falando é o Lucas, trazendo para vocês hoje o vídeo parte 2 de fazendo a configuração do nosso servidor doméstico. E hoje nesse vídeo a gente vai focar agora na parte de configuração principal do nosso servidor e algumas partes de algumas aplicações. Mas vamos então aqui só fazer alguns disclaimers. Faz 3 semanas que eu soltei o primeiro vídeo, se você assistiu, recomendo que você assista antes de você vir para cá e entender para que serve esse servidor principal, esse servidor doméstico. E eu vou explicar para vocês o que a gente vai fazer, nesse caso, para instalação do nosso servidor. Eu tinha explicado algumas coisas que eram necessárias a gente ter, mas eu vou ter que, nesse caso, reexplicar novamente, porque muita coisa mudou de lá para cá. E isso foi desde o primeiro dia que eu mesmo fiz a instalação sozinha, mas tudo isso eu vou explicar direitinho. Então, bora lá. Bom, primeira coisa que eu tenho aqui a corrigir é que se você se lembra do primeiro vídeo, eu tinha dito que a gente tinha que precisar de um computador que funcionasse em Linux para depois rodar o sistema operativo. Nesse ponto, a gente vai ter que fazer uma correção. A gente não vai utilizar um sistema baseado em Linux, até porque agora a Umbrel, que é a dona desse sistema operativo de servidor, já tem uma imagem. Então, como assim uma imagem? Uma imagem da empresa? Não. É uma imagem do servidor animal. E como que isso vai funcionar? A gente não vai precisar agora do computador em Linux, a gente basicamente só vai precisar do pendrive e entrar no site deles, que é bem simples. Vou mostrar aqui para vocês. Com o nosso computer, aqui, vou até colocar aqui para gravar, vocês vão começar, aqui vocês vão ver o que basicamente eu vou fazer. Aqui na parte principal a gente vai no site deles, vai no site da Umbrel.com e procura a opção logo no topo chamada Umbrel OS, onde vocês estão vendo o ratinho mexendo aqui em cima. E logo aqui nessa parte, você vai descer essa página toda até encontrar o Umbrel, Install Anywhere Else e colocar o Hot Install. Após essa parte, só você clicar em instalar a última versão USB, que nesse caso é a imagem. E o que a gente vai fazer agora é, depois de estar instalando, que vai demorar um pouco para você ter a imagem nesse caso do sistema operativo, a gente vai ter que ir lá no site da Rufus, que é o responsável por transformar o seu pendrive em um pendrive flash, e colocar para instalar. Se o seu computador for, nesse caso, Windows, tudo bem, é só colocar o 64 e pronto. Após isso, é só você executar o Rufus, no caso o exe, esperar e pronto. Quando você tiver com o Rufus aberto, é só você fazer o seguinte, você vai colocar o seu pendrive, ele vai detectar o dispositivo, selecionar a imagem, que nesse caso é a ISO, que é essa daqui, a Umbrel OS AMD64, e depois ele vai fazer um escaneamento, mas primeiro você tem que colocar o pendrive. Eu não vou pôr porque o meu já tem, mas é só você colocar que depois ele vai detectar. Após você ter feito isso, você vai dar um start e ele vai começar um procedimento de carregamento, que é basicamente transformar o seu pendrive em um pendrive flash. Mas só para métodos de comparação e teste, vou mostrar aqui para vocês. E vou aqui acelerar o vídeo. Então, ele já detectou já, então é só dar um start. E pronto, ele vai, nesse caso, escrever sobre a imagem, mas eu não quero isso, então eu vou dar um cancelar. Então pronto, após você ter feito isso, basicamente agora você vai focar exatamente no que eu estou falando e eu vou tentar ilustrar da melhor forma possível. O que você vai fazer agora é, com o seu pendrive já com flash, você vai espetar ele no seu computador, seja ele novo ou recondicionado, o que for, o computador que você tem em casa que você quer transformar em servidor. Você vai espetar esse pendrive e você vai procurar de que maneira você vai entrar na ISO. Na ISO não, você vai entrar nesse caso na BIOS. E como que isso vai funcionar? Basicamente, quando você quer mexer na BIOS do PC, você vai ter que reiniciar e descobrir qual que é a tecla. Para o meu computador, a tecla foi F1. O computador que eu tenho, esse aqui que eu utilizo para trabalho, é outra tecla. Mas você vai descobrir se a tecla é F1, F2, Delete, F8, F9, F12, por aí vai. Você vai ter que descobrir qual que é a porcaria da tecla de qualquer maneira e pronto. Após você ter feito isso, agora você vai seguir aqui os meus passos. Quando você descobrir qual que é, nesse caso, a tecla, você vai ter que selecionar esse procedimento aqui que eu vou lhes ensinar. Voltando aqui então para o computador, aqui no próprio site da Umbrel tem uma opção aqui que é um tutorial que você vai escolher. Aqui ele está ensinando como formatar, mas não precisa. E aqui você vai selecionar a sua ISO, basicamente. Lá na imagem da sua BIOS, você vai selecionar o seu pendrive e ele vai começar a descarregar a ISO. Logo depois vai aparecer essa imagem aqui. E essa imagem vai servir como exemplo. Ele está perguntando em qual local você quer instalar.
Então vamos supor que o Samsung Portable, que é a que está aqui na imagem, seja o seu pendrive. Você quer colocar no 256 GB, que é o armazenamento interno do seu PC. Então você vai clicar a tecla 1, mas para cada pessoa vai ser uma tecla diferente, uma opção diferente. Então você vai ter que tomar bastante atenção em qual tecla você vai apertar, ok? Tendo feito isso, vai subir uma porrada de imagem, vai subir uma porrada de código, você não vai entender porcaria nenhuma. E quando literalmente aparecer como se fosse uma tela de prompt perguntando qual que é o utilizador do Umbro, você vai simplesmente desligar o cabo HDMI. Lembre-se, precisa estar o computador ligado por cabo, né, meu consagrado? Como é que você vai fazer o tutorial sem cabo, né? Animal. Agora pronto, agora que a gente conseguiu fazer esse procedimento, vem a parte número 2, que é a configuração. Agora que a gente já fez a instalação do seu Umbro, se você tiver dúvida, você sempre pode mandar perguntas aqui no campo de comentários. E inclusive você pode se inscrever também, que isso ajuda o canal bastante a crescer e a chegar a outras pessoas. E eu também consigo entender que você gosta do meu conteúdo. Mas basicamente como você digitou na internet, quando você instalou, nesse caso, o seu Umbro e apareceu aquela tela de prompt, a gente agora vai ter que basicamente acessar o seu servidor. E como que a gente vai fazer isso? Através do navegador web, não tem aplicativo. Você vai acessar através do web browser, seja para celular ou para computador. E como que a gente faz isso? Então eu vou fechar aqui essas páginas e a gente vai fazer da maneira mais prática possível. A gente vai digitar o nome umbro.local. Se eu souber digitar direito, correto? umbro.local. Por que umbro.local? Você me pergunta. A gente precisa também saber qual é o endereço IP desse servidor. Se a gente não souber também, depois fica um pouco complicado. Mas ao invés de eu tentar mostrar como que você entra no seu roteador, descobre, ixi, aí já fica um tutorial imenso. Só digitar umbro.local, ele vai carregar um pouco. E basicamente você será recebido por essa página graciosa e maravilhosa, que é o nosso servidor. Só que tem um pequeno porém. O seu servidor ele vai entrar com uma página de tutorial perguntando qual é o seu nome e qual que é a palavra passe que você quer colocar. Traduzindo, sua senha. Você, por favor, em nome de Cristo, coloque uma palavra passe forte. Coloque letras, números, animais, cachorro, papagaio, periquito, qualquer porra. Mas coloca alguma coisa que presta para deixar a sua senha segura. Não adianta colocar senha 1, 2, 3. Eu até bati no microfone. Após você ter feito isso, aqui dentro dessa parte do servidor você vai ver que tem duas coisas diferentes. O meu já está com o meu nome e já está com os aplicativos. E o seu não tem nada disso. E como que a gente faz agora? A gente vai fazer basicamente um tour sobre esse servidor e vamos fazer com bastante calma. Primeiramente, o servidor não vai ter nada, só vai ter teu nome, vai ter um papel de parede lindo e maravilhoso. E o que a gente vai fazer é olhar com calma o que ele tem para oferecer e para ver se ele serve para você. Antes disso, antes de você comprar um computador ou fazer outra coisa, assiste esses dois vídeos para entender se o que eu estou fazendo serve para você. Aqui embaixo nós temos os icons, que não tem nomes, eu chamo eles por campo de widgets, campo de utilização, definições, lojinha e barra principal, e ícone principal. Aqui no widgets, pronto, o nome já é altamente sugestivo, né? Aqui você pode adicionar widgets, memória RAM, são limite de 3 widgets. Se tiver mais aplicativos que geram widgets, que são para visualização, você pode adicionar. Então, dá para você ver o tanto de memória, o tanto de armazenamento. Eu não gosto de deixar muito poluído, então eu só deixo um, mas você pode colocar no mínimo, no máximo até 3. Eu só deixo esse aqui porque é mais prático para mim. Logo no tópico número 2 é o Live Usage, ou o tempo de uso, ou a utilização das suas ferramentas. E o que isso faz basicamente? Demonstra para você o quanto que ele está utilizando de tudo. Armazenamento, memória RAM, como vocês estão vendo. A minha CPU está em 4%, até porque, como eu disse, é bem leve, cabe no pendrive. Ele está usando pouca memória, eu tenho 8 GB de memória RAM e também tenho 128 de armazenamento em SSD. E esse eu não estou enganado da Crosshair, acho que é Crosshair Vengeance, vai estar aparecendo aqui a imagem. Eu troquei o armazenamento, a memória interna, como é que se chama? A memória RAM interna e ficou com 8 GB de RAM, mas o armazenamento, se eu não estou enganado, é da Kingston. Mas de qualquer forma, ele está com ótimo armazenamento, ótimo uso, nunca passou disso. E também tem outros pontos que a gente vai explicar sobre o uso dele, certo? Sobre a quantidade de RAM que ele consome, que é bem pouca para falar a verdade. Aqui nós temos as definições, você pode simplesmente fazer logout, pode fazer restart, pode fazer o shutdown, você pode trocar o seu nome, você pode trocar sua senha, você pode trocar por qualquer papel de parede que ele ofereça. Ainda não tem a possibilidade de você colocar um papel de parede, tipo um upload, pegar do teu PC e colocar.
São papéis de paredes que tem aqui e pronto, né? São poucos que vocês podem ver, mas são bonitos, como por exemplo... Cara, eu vou deixar esse último aqui, ó, só pra vocês verem, pronto. Parece aqui muito da Apple, né? Eu tenho o costume de dizer que ele se assemelha muito à Apple nesse ponto. Tem a opção de Wi-Fi, nesse caso o seu computador tiver uma placa Wi-Fi ou uma pen wireless, caso você queira colocar um servidor por Wi-Fi, não sei porquê, é muito mais fácil colocar por cabo. O meu tá por cabo de rede. Segurança 2FA, não sei ao certo ainda, estou estudando para ver o que é. Remote Access por Web Browser Tor, para quem não conhece, o Web Browser Tor é um web browser muito mais seguro, existe até sistemas operativos voltados para Tor. Fazer migração de sistema, trocar a língua, vou trocar para português, mas eu gosto de deixar em inglês. Fazer a solução de problemas, o famoso troubleshoot no sistema operativo ou em qualquer outra aplicação, caso você queira. Abrir, ver configurações avançadas, usar o terminal, porque ele funciona em Linux e isso é muito bom porque tem muita ferramenta que não libera a configuração e você precisa fazer através do próprio web browser, através do próprio terminal, que é muito melhor ainda. Mas pronto. Aqui também tem as atualizações, e tá recentemente na atualização 1.2.1 e nesse caso tá show de bola. Aqui tá a temperatura. Cara, basicamente é isso, é um servidor bem clean, ele apela muito por uma visualização muito limpa e é isso que eu gosto, não gosto de muita firula. Loja, aqui você pode se deleitar com muitas e maravilhosas aplicações. Até faltou palavra em português para poder descrever o quanto estou feliz com esse servidor. Cara, dá para você fazer basicamente gestão. Deixa eu pegar aqui um exemplo que eu já utilizei bastante. Gestão de palavras passe, se você quer fazer um servidor de gestão de palavras passe, por exemplo, você tem a palavra passe de uma conta da PlayStation. Cara, tu vem aqui, coloca o nome do utilizador / senha e fica salvo. Basicamente é um servidor que está guardando suas palavras passe. Você pode fazer, nesse caso, o que mais? LibreOffice também tem aqui, caso você queira fazer edição de documentos, outras coisas. Edição de arquivos, basicamente o File Browser, caso você queira verificar o armazenamento interno, fazer algumas modificações. A gente também vai usar ele nas configurações do servidor. Cara, tem muita coisa. Vault Warden, que também é semelhante ao PSKI Client ou PSKI Server, só que ele é uma coisa única, não precisa desses dois. A diferença é que o Vault Warden é único, só que eu não consegui configurar, foi bem chatinho. Mas eu utilizei mais esse aqui. Cara, também tem como você colocar Bitcoin, uma porrada de coisa também. Eu não vou me adentrar muito nessas opções, porque a gente tem que focar aqui agora no que é mais importante. A configuração da nossa VPN e a configuração do nosso bloqueador de anúncios, que eu vou explicar mais ou menos como é que funciona. Então, bora lá. Então, vamos lá. O que a gente vai precisar fazer aqui agora é basicamente fazer a instalação de duas ferramentas que são bem simples. Uma delas é o Tailscale, que é esse cara aqui, é o Tailscale. Você pode simplesmente instalar ele vai colocar direto na sua página principal. E o outro é o Pi-hole. Tem que ser com hífen, tá? Se não tiver hífen, vai dar errado. Após você instalar esses dois, lembre-se de um ponto muito importante. O Pi-hole, ele gera uma senha. Alguns aplicativos geram um utilizador e uma senha, basicamente simples, que é por padrão. Anote essa senha ou salve ela em algum local, porque a gente vai precisar para aceder a essa configuração. Colocando esses dois para instalar, vamos para a primeira parte, que é a configuração da nossa VPN. Mas o que o Tailscale vai fornecer de segurança para nós, utilizadores de VPN? Ele é uma VPN baseada em WiredGuard. Deixa eu até pegar aqui minha colinha, que eu até esqueci. Que senão aqui eu vou pegar e vou falar besteira. Ou eu esqueci. Eu esqueci. Mas basicamente o WiredGuard é uma VPN PPTP, que vai estar aparecendo aqui a sigla. PPTP, se eu não estou enganado, é peer-to-peer. Se eu não tiver, também vou corrigir no meio da edição do vídeo. Que basicamente vai, nesse caso, deixar a sua conexão mais rápida e segura, mas não ignorando alguns certos padrões de firewall, que permite a gente fazer as conexões com devida segurança, obviamente. Isso acontece muito com pessoas que trabalham remotamente das empresas e tem esse tipo de conexão. Lembrando que existe inúmeras e vários tipos de configuração de VPN. Existem algumas que são lentas, porque precisam de uma requisição de segurança. Tem outras que são rápidas, que ignoram requisições de segurança. E por aí vai. Tem trocentas, milhares. Mas a WiredGuard é uma que é rápida e também não ignora os padrões de segurança que existem atualmente. Então ela vai ser essencial. E como você faz para configurar?
Basicamente, o meu já está configurado, eu só utilizo a minha conta de e-mail. Se você tiver uma conta de e-mail, por exemplo, um Gmail, um Hotmail ou uma conta e-mail, você vai ter que fazer a configuração. E lembrando, vai ter que ser para todos os dispositivos, telefones, tablets, celulares, computadores e pronto. Automaticamente ele vai identificar através da sua conta que tem vários dispositivos que estão conectados nessa VPN, que é gerada por essa aplicação. E quando você tiver feito essa configuração, colocando a sua conta, ele vai te gerar vários IPs. Ele vai te gerar o IPv6, o IPv4, o Magic DNS e o IP local, basicamente, que é o nome dele, Umbrel. Não tem muito mistério. Tendo feito isso, pronto, a sua VPN já está configurada. Mas como que você descobre que ela está funcionando, hein, Mr. M? É muito simples. Eu vou dar aqui um exemplo muito fácil. Vamos supor que eu esteja fora de casa utilizando uma rede externa. Supondo, porque você não deve utilizar VPN com redes estranhas, por exemplo, rede de cafés, rede de restaurantes, nada do tipo. Você tem que usar utilizando os seus dados móveis ou algum equipamento que te forneça Wi-Fi que você conheça. Basicamente, você vai somente colocar essa internet e testar. Vamos fazer um teste? Eu volto daqui a pouquinho e a gente continua. Só um minuto. Eu estava aqui fazendo as configurações Wi-Fi. Basicamente, o meu computador funciona por cabo, que para mim é muito melhor. Mas eu tenho aqui vários Wi-Fi. Eu tenho o Wi-Fi Links, que basicamente é o meu sobrenome. E eu tenho aqui esse Wi-Fi que eu dei o nome de Chicrinho, basicamente, que é o Wi-Fi do meu celular, que não está envolvido com o Wi-Fi interno da minha rede. E isso é muito diferente. Ó, até perdi conexão. Perdi conexão com o servidor. Isso já foi um ótimo teste. Então pronto. Para eu acessar o meu servidor, eu vou abrir o T-Scale. Ele vai estar ligado. E eu vou aqui em Devices, que tem aqui, ó, Network Devices, My Devices, e eu tenho aqui o Umbrel. Quando eu faço isso, ele automaticamente copia dentro do aplicativo, que está conectado para o Wi-Fi, o meu IP. Como eu estava na minha rede interna e agora estou numa rede externa, eu não acesso mais o meu servidor. Acabou, não tem mais acesso. Se eu colocar o IP dele, que eu conheço, não vai funcionar, porque eu estou numa rede externa, não é uma rede interna. Agora, se eu copio o endereço IP da minha VPN, você acede ao seu servidor. E para mostrar que está funcionando, deixa eu aqui só pegar aqui só a senha, que agora eu esqueci. Pronto. Já acedi meu servidor. E eu estou utilizando uma VPN, eu não estou utilizando a minha rede interna. Só para provar, meu computador não está por cabo e essa daqui é a minha rede do meu celular, que é uns dados móveis. E isso mesmo se você for da mesma operadora, tá? Imaginando que o seu celular e a sua internet de casa sejam da mesma operadora, coisa que é muito comum aqui acontecer em Portugal, tá? A rede que eu utilizo é da Mel, mas tem telefones que também são da Chip Mel. Só que quando você utiliza os dados móveis do Wi-Fi do seu celular, é uma rede totalmente diferente. E isso não vai acontecer. Isso vai dar errado. Você tem que utilizar uma rede externa e não uma rede interna para poder utilizar a VPN. Até mesmo se eu voltar a colocar o cabo, vai funcionar através da VPN, porque a VPN funciona localmente e externamente. Vai dar na mesma, não importa. Só que internamente tem o IP e externamente também tem o IP da própria VPN. E aqui eu consigo fazer a utilização qualquer. Posso abrir aqui a loja, posso mandar fazer um download, eu posso fazer as configurações. Tudo isso vai ficar em cargo da minha velocidade Wi-Fi. Agora, sobre o bloqueador de anúncios. Ele não bloqueia todos os anúncios dos vídeos do YouTube, mas ele bloqueia a maioria em websites. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Mas de qualquer forma, bora lá. Como eu mostrei, a gente vai precisar fazer a instalação do Pi-hole. Feita a instalação do Pi-hole, você vai aceder a ele normalmente, como eu disse anteriormente, você vai precisar da senha. Tendo aqui a senha, é só inseri-la. Você só precisa ir lá no próprio, na própria loja, na própria Umbrel Store e pegar a senha lá por lá de baixo. Eu estou fazendo por aqui porque eu não quero que ninguém veja a senha, que eu tenho uma senha nova. Mas como é que funciona? Aqui nós temos o painel de utilização do Pi-hole e eu vou explicar para que cada parte serve, né, para ninguém ficar tão confuso. O Pi-hole, por norma, ele vem, se eu não estou enganado, com 87 mil listas de domínios. E o que são domínios eu também vou explicar, mas eu vou explicar bem básico. Tem o total de carries, o total de bloqueados, a porcentagem de bloqueio e a domain lists. O que é domain lists? Basicamente é a própria comunidade do Pi-hole cria como se fosse um filtro, basicamente. Um filtro de barra, mentira. Um filtro de domínios.
domínios de websites e domínios de subdomínios. Basicamente tem um domínio principal, Google. Você conhece a Google, todos nós conhecemos a Google. Quando você pesquisa Google na internet é um domínio. Só que para Google funcionar tem que ter outros subdomínios que são necessários. E tem outros que não. E aí que chega o ponto principal. Para a gente poder fazer esse bloqueio de anúncios ou domínios e subdomínios que não são necessários, a gente vai utilizar o Pi-hole para poder estar nos auxiliando nesse procedimento. Muita gente vai falar que nesse caso eu não precisava de um servidor para fazer isso, mas também tem outros pontos que o servidor vai poder me ajudar, como por exemplo o armazenamento de fotos que eu quero fazer, que é como se fosse o Google Fotos pessoal meu. Mas isso eu explico depois. Mas continuando aqui para o Pi-hole, que é o mais importante. Como que a gente faz para poder mexer? Primeiramente, a gente tem que aumentar a nossa lista de domínios. Eu vou deixar a minha lista aqui embaixo com todos os nomes, eu vou deixar tudo bonitinho para você poder copiar e colar. O nome, o link dos sites para você poder aceder e visualizar. Para você poder aumentar essa lista. Você faz como? Você copia e depois cola a URL aqui. É bem simples, não tem tanto estresse. Vem uma principal aqui que é do GitHub e as outras aqui eu fui adicionando, né, manualmente. Acho que se não estou enganado acho que já estão em 3 páginas de domínios que eu adicionei. E como que a gente faz para poder funcionar? A gente vai aqui em ferramentas, DNS. Para deixar rápido o meu DNS e eu não ter quebra de internet, eu coloquei primeiramente o IPv4 e o IPv6 da Google. Por quê? Porque quando eu tentei colocar o da Cloudflare ou da Quad9, que também são empresas de domínios de DNS, a Quad9 é voltada para privacidade. Quando eu coloquei esse aqui da Quad9 ou da Cloudflare, deu erro, tá? Mas basicamente você vai copiar o que está aparecendo aqui na tela do meu computador. Se quiser, pode dar uma pausa, ver com calma. E pronto, eu deixei esses dois aqui principais e funcionou, tá? Funcionou perfeitamente. Em DHCP você não mexe, em Web Interface você não precisa mexer, API, privacidade, não mexe em nada. A única coisa que você vai fazer é, aqui, se eu não estou enganado, em Web Interface ou Teleprompter, tem uma opção que é para a gente desativar a visualização em tempo real, só que agora eu não estou encontrando, depois eu mostro. Mas pronto, tendo feito essas configurações, a gente basicamente agora já tem o nosso DNS server funcionando. E é muito simples, vocês viram que eu não fiz quase nada, eu só apenas coloquei. Após ter feito isso, a gente vai falar aqui outros pontos muito interessantes para quem tem um servidor, nesse caso um servidor auto-hospedado. A vantagem de ter um servidor auto-hospedado é que você basicamente pode fazer bloqueio de sites que pessoas não podem aceder dentro da sua residência. Por exemplo, sites inapropriados, sites de aposta, qualquer outra coisa que você quer que alguma pessoa não tenha acesso. Eu vou dar um exemplo aqui muito plástico. Vou falar que não cebolinha agora, muito plástico. Você vem aqui, na verdade, em Add Lists, se eu não estou enganado, ou não, Domains. Você vem aqui em Domains. Eu vou pegar um site aqui muito simples. Eu vou pegar o próprio YouTube. Pronto, é um site que eu utilizo bastante, tá bom? Aceito aqui os termos de conteúdo, blá blá blá. E vou copiar. Vou aqui voltar na página principal do YouTube, é claro. Ah, porque não tá com login, então para lá. Eu vou colocar PS5, dane-se. Pronto, tô aqui no YouTube, PlayStation 5, maravilhoso videogame. E eu quero bloquear o YouTube, eu não quero que ninguém aceda ao YouTube dentro da minha rede. Basicamente eu coloco aqui em Added to be added, Domain to be added e coloco descrição, YouTube. E don't add to blacklists. Dá para você também fazer uma whitelist também se você quiser. O que é uma blacklist? Basicamente é uma lista negra. Você vai estar adicionando sites que você não quer que ninguém acesse a sua internet. E quando eu voltar para o YouTube e carregar, ele vai estar funcionando, porque eu esqueci de um ponto muito importante. A gente precisa adicionar o nosso servidor no nosso computador. Burro eu. Então vamos lá. Para que funcione tanto o bloqueador de anúncio quanto o bloqueio de website, a gente vai precisar fazer o seguinte. Eu precisei adicionar dentro do meu computador o DNS principal. Eu não sei se vocês vão estar vendo aqui a minha página inicial aqui das configurações do... Meu Deus, que flash! Do meu computador, mas como é que funciona? Você precisa ou adicionar no seu roteador para ele distribuir para sua rede, coisa que no meu não vai funcionar porque, por norma, a empresa de internet que eu contratei não tem essa configuração e eu preciso fazer isso manualmente. Como é que eu faço? Eu vou em Network Internet, Networking Sharing Center, eu basicamente vou no painel de controle e vou ter que voltar o computador por cabo, né? Porque por Wi-Fi dá para fazer na placa Wi-Fi, mas eu vou fazer por cabo. Meu computador perdeu conexão com a internet, óbvio, vou desligar aqui o Wi-Fi. E como que vai funcionar?
O meu computador por cabo tem as propriedades dele do IPv4. E lá dentro eu vou adicionar um DNS, só que esse DNS é do meu servidor. Basicamente, então, eu vou colocar isso aqui, ó. Aí você pergunta, Lucas, como é que você fez para saber qual que é o DNS do seu servidor, Lucas? Basicamente, eu fiz o seguinte, eu abri o CMD e fiz um ping para o umbrel.local, que é o meu servidor. Ele vai pingar. Só que como o meu computador, nesse caso, não está sendo executado como modo administrador, ele vai devolver para mim o IPv6, mas por norma ele devolve o IPv4, tá? É só você testar na sua residência que vai dar certo. Após eu ter colocado o DNS do meu servidor como DNS para o meu computador fazer a filtragem de pesquisas, que é por lá que vai acontecer, automaticamente agora vai resultar. Se eu voltar aqui no painel principal do Pi-hole, ainda não detectou nada. YouTube, ó, ele já deu aqui, did you mean, traduzindo, você quis dizer youtube.com, é isso mesmo que eu quis dizer. Tem que seguir, basicamente tem que dar esse success para poder adicionar, senão não vai funcionar no final das contas. Então eu vou carregar de novo o YouTube, vou dar um refresh várias vezes, vou dar um F4, F5 aqui até uma hora que dê, para ele limpar o cachê. Voltando aqui então, depois de ter feito vários testes, ter feito refresh várias vezes na própria página, eu tive aqui até que fechar para voltar a abrir novamente. Então eu vou explicar. Como as informações estavam salvas em cache, ainda não estava obtendo o resultado que eu queria. Mas eu só fechei o navegador e voltei a abrir, que aconteceu o quê? Primeiro, o meu YouTube está dizendo que eu não tenho conexão com a internet. Vocês estão vendo aí na tela. Mas na verdade eu tenho. Porque se eu abrir e fizer uma pesquisa, por exemplo, qualquer na internet, por exemplo, PlayStation 5, ele me retorna resultado. É automático. Vocês sabem, conhecem muito bem como é que funciona um dispositivo sem rede. Eu abro a internet, não funciona, para qualquer coisa. Agora só o YouTube que está dando esse erro. Porque na blacklist já está adicionado o meu YouTube. E você pode fazer isso para qualquer site. Pode fazer para domínios, subdomínios e qualquer outras coisas. Você pode adicionar o que você bem entender. Pronto, tendo feito isso, você já sabe como bloquear sites indesejados. Agora, como que a gente faz para bloquear anúncios, que é o mais interessante? Mas eu só vou dar um exemplo de sites que tem muito anúncios. Por exemplo, o próprio Speed Test. Agora, ó, eu estou utilizando o adblock do próprio Opera, né? Só para fazer método de comparação. Se vocês estiverem vendo o escudo amarelo é porque o Opera está funcionando como adblock. Mas deixa aqui então, nesse caso, recarregar a página. O Pi-hole já está bloqueando já está bloqueando. Mas eu vou fazer aqui um enable. Ó, desabilitei. Vamos aqui recarregar a página. Ó, cheio de anúncio. Esses anúncios são muito normais de aparecerem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E o objetivo do Pi-hole é fazer isso, é bloquear os anúncios que a gente não quer ver. O exemplo também é no próprio site da CNN, que tem vários anúncios. Quem nunca se deparou com um anúncio do nada dentro de algum site, você fala, mano, que bagulho chato. Isso basicamente polui a sua leitura do dia a dia. Quando aparece aqui publicidade, significa que tem, só que ele ainda não carregou porque o cachê ainda não tá atualizado. Então eu vou fechar o site da CNN e voltar a abrir. Mas ainda que aparece de vez em quando. Pronto, mas eu vou usar o próprio site do Speed Test. O meu bloqueador de anúncio do próprio Speed Test, do próprio servidor está desligado. Agora, se eu vier aqui e ligar, e só vier aqui no site do Speed Test, dar um refresh, ele já começa a desaparecer. Isso demora um pouco, ó. Ele fala que não foi possível encontrar essa página, ele vai dando os resultados dele. Sempre demora um pouco, porque lembre-se, sempre está armazenado em cachê. É sempre necessário finalizar o acesso do web browser, nesse caso, qual seja o que você tiver, e voltar aqui então para o Opera normal. Pronto, já não tem mais anúncio. Então, basicamente, você tem um bloqueador de servidor, um bloqueador de DNS, basicamente servindo para, nesse caso, tirar esses anúncios. Obviamente que o Opera GX e outros sites já fazem isso, mas também deixa a sua navegação muito pesada. A própria Google já se pronunciou sobre os bloqueadores de anúncios, que nesse caso tem alguns certos navegadores, e ela mesma já disse que vai deixar a navegação lenta para essas pessoas que utilizam. Então você pode utilizar um servidor para fazer basicamente esse serviço de bloquear outros domínios que não estão sendo utilizados. É uma vantagem? É
É uma desvantagem também porque nesse caso existem outras ferramentas melhores? Sim, mas pelo menos você tem um equipamento que já está lhe servindo para outras pontes também, outras fontes de utilização inúmeras, certo? E pronto, ficamos aqui por hoje dessa primeira gravação, da parte 2 nesse caso, da gravação sobre a utilização do nosso servidor e como fazer o acesso remoto através de uma VPN e fazer a utilização de um bloqueador de anúncio. É bem simples, vocês vão ver que a utilização vai ser bem fácil, é dinâmica. E se vocês tiverem dúvidas, utilize o campo de comentários, como eu já disse. Coloquem as suas dúvidas, me chamem nas redes sociais. Tem aí também meu link para você me conversar comigo ou pelo Twitter ou pelo Instagram, que são redes que eu também estou sempre ativo, principalmente no Twitter. Eu de vez em quando posto alguma coisa, mas de qualquer maneira você está sendo convidado para comunicar comigo. Eu estou sempre aberto a novas possibilidades, certo? Eu aqui agradeço vocês estarem assistindo os meus vídeos e estarem comentando, e eu peço humildemente que vocês se inscrevam no canal, porque isso me ajuda a ser, nesse caso, visto pelo YouTube como um conteúdo, nesse caso, interessante e relativo para as pessoas. Até porque é um conteúdo que poucas pessoas trazem. Fazer uma auto-hospedagem de um servidor na sua residência, certo? Eu aqui agradeço, fiquem com Deus e uma boa continuação a todos. Até mais.